Olá! Hoje eu estarei falando com vocês de um tema que algumas meninas me pediram bastante. Recebi muitas mensagens me pedindo para gravar sobre esse tema. E que tema é esse? Por que os homens fogem de um compromisso sério? Tá? Existem várias razões para um homem fugir de um relacionamento, principalmente da palavra casamento. Ela tem um poder muito grande de fazer qualquer barbado refletir bastante sobre isso. Para um homem, encarar uma relação séria não é tão simples como as mulheres pensam. Eu criei aqui uma lista dos motivos pelos quais os homens fogem do casamento. Vocês aí, meus amigos que estão me assistindo, podem deixar aí no comentário o seu pensamento, tá? Se você tiver alguma ideia que eu não listei aqui, liste aí para ajudar a gente a esclarecer essa mulherada, por que os homens estão fugindo de um relacionamento sério. O primeiro ponto é que o homem adora conquistar. Então, o prazer da conquista da pessoa amada, ele diminui depois do casamento. Esse é um primeiro ponto, porque o homem está fugindo disso. O segundo, o que você mais admira pode se tornar a sua maior dor de cabeça depois de alguns anos de casado. Então você adorava o fato da sua mulher ser independente, gostar de trabalhar fora, produzir. De repente isso começa a se tornar algo que lhe irrita bastante. Ela começa a ter mais convites para trabalhar e você quer a mulher presente em casa. Então, algo que você admirava, que o homem admirava bastante no início do casamento, se torna algo que irrita ele ao longo do tempo. Terceiro ponto é a falta de dinheiro, que pode se tornar um motivo de muitas crises no relacionamento, porque as contas surtam qualquer casal. O quarto ponto é fantasias amorosas, fica mais difícil com o passar dos anos. Então muitos casais tendem a perder até mesmo o apetite sexual pelo parceiro durante a passagem do tempo. Então você que é casado e está me assistindo aí, não deixe esse desejo morrer. Inove, renove. Então, o outro ponto é, geralmente, o homem tende a se sentir atraído por outras pessoas. E vai ficar imaginando como seria se ele estivesse solteiro e se tivesse casado com a outra pessoa. Então, com o tempo, ele pode se sentir atraído por outras pessoas e acha, meu Deus, eu fiz um grande erro em ter casado. Então, sua privacidade não vai ser somente invadida, mas sim extinguida em alguns momentos, em especial depois que você tiver filhos. Então, quando você se casa e você tem filhos, fica muito difícil você ter aqueles momentos a sós, silêncio na casa, casa organizada, tranquilidade. Então, quando você tem uma família, você abre mão de muitas coisas. E às vezes o homem não está afim de abrir mão dessas coisas. Um outro ponto é, muitas vezes, você durante a fase, o homem durante a fase do namoro, vocês, né, não vão mais, depois de casados, muitas das coisas do jogo de sedução diminuem consideravelmente. Então é aquele tempo inteiro para namorar longo, aquela coisa gostosa da sedução, dos encontros e tal, pode diminuir um pouco. Mas eu não tô falando aqui contra casamento não, gente, eu sou muito bem casada. E assim, não perdi o desejo pelo meu marido, o desejo só aumenta com o passar do tempo. E assim, nós temos sim nossos momentos de privacidade. Então, se você decidir casar, você não pode deixar isso perder. Eu tô falando o que acontece com a maioria dos casais. Então, uma das coisas que para é essa questão da sedução. Ela para mais um pouco. Então, você não pode deixar isso parar. Vai haver momentos em que você vai querer, em que ele vai querer estar sozinho para tomar decisões. E aí é complicado, porque ele não pode decidir de repente sair da cidade, morar em outra cidade, fazer grandes viagens. Não pode, porque mexe com a família inteira. Então é toda uma família para decidir junto. Você não pode sair tomando decisões sobre a sua vida, assim, de acordo com a sua boa vontade, sem pensar no outro, sem pensar nos filhos, sem pensar na esposa. Ou então, o contrário, né? A esposa tomar sem pensar no marido, sem pensar nos filhos. Isso é uma decisão em conjunto. Então, muitas vezes ele pode pensar que se ele casar, a mulher vai irritar tanto ele, que ele vai ser tentado a usar artifícios pouco nobres, tipo
palavras de baixo escalão, vai perder o juízo, vai começar a xingar, e que se ele se envolver em um relacionamento mais sério, ele vai perder a sua tão preciosa liberdade. E quando vierem os filhos, a esposa vai ficar tão cansada no final do dia que tudo que ela vai querer é dormir. E sexo que é bom, nada. Então esses são alguns pontos que eu encontrei, que eu fiz uma pesquisa que eu anotei aqui para passar para vocês, dos motivos pelos quais o homem corre de um casamento. Então você gostou da lista que eu trouxe? Você discorda de algum ponto, não concorda comigo aí? Então, meu amigo, minha amiga, solte o verbo, expresse, escreva aí a sua opinião de homem, sua opinião de mulher, por que o homem foge do relacionamento. Você que é homem aí tá me assistindo, por que o homem desiste quando o relacionamento tá querendo partir pro casamento, hein? Então venha enriquecer o nosso vídeo. Beijo da Loura e até a próxima. Ei, se você não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Venha fazer parte da nossa comunidade e se inscreva nesse canal.